Nos últimos 15 anos, a indústria automobilística, a grande mídia e governos ocidentais construíram e disseminaram uma narrativa bastante específica. Sustentava-se a ideia de que o futuro elétrico era inevitável, porém necessariamente caro. Nesse contexto, o chamado Prêmio Verde, o custo adicional significativo de um veículo elétrico em comparação a um carro a combustão, foi apresentado como algo inevitável, quase como uma lei da física. Ao longo desse período, consolidou-se também o argumento de que a transição energética exigiria a extração de minerais raros em regiões marcadas por conflitos, seu processamento em cadeias de suprimento complexas e ambientalmente problemáticas, e sua aplicação em baterias de alto custo, comparáveis ao valor de uma pequena residência. Enquanto montadoras tradicionais enfrentavam desafios, como a Toyota atuando em estratégias de lobby e apostando em promessas futuras de baterias de estado sólido, e a Volkswagen lidando com dificuldades de rentabilidade em veículos elétricos de produção em massa, a China avançava de forma mais discreta na resolução de um problema central da indústria. Em fevereiro de 2026, o modelo Chang'e, conhecido internamente como Q1, foi apresentado como um marco nesse processo. O veículo introduziu uma mudança significativa ao utilizar uma tecnologia que dispensa lítio, cobalto e níquel, adotando, em vez disso, o sódio, um elemento comum, amplamente disponível e de baixo custo. O Chang'e se posiciona como o primeiro veículo de íon de sódio produzido em escala com desempenho funcional competitivo, colocando em xeque a lógica econômica das baterias de lítio, frequentemente caracterizadas por custos elevados e dependência de cadeias de suprimento complexas. Para compreender a dimensão dessa mudança, é necessário observar a base científica da tecnologia. Durante décadas, as baterias de íon lítio dominaram o setor devido à sua alta densidade energética, característica que permite armazenar grande quantidade de energia em estruturas relativamente leves. No entanto, a obtenção do lítio envolve desafios relevantes. Sua produção concentra-se principalmente na América do Sul e na Austrália, com preços sujeitos a forte volatilidade conforme a demanda global. Essa dinâmica impacta diretamente o consumidor final, contribuindo para a predominância de veículos elétricos de alto custo no mercado, como SUVs, enquanto modelos compactos acessíveis permanecem escassos. O custo mínimo das matérias-primas, nesse cenário, tornou-se um fator limitante estrutural. A introdução das baterias de íons de sódio altera essa equação. O sódio é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, presente em larga escala no solo, nos oceanos e em depósitos minerais. Além disso, apresenta maior estabilidade química e menor custo de extração e processamento. Ao substituir o cátodo baseado em lítio por materiais à base de sódio e adotar ânodos de carbono duro, a fabricante conseguiu reduzir significativamente o custo das baterias, componente que representa cerca de 40% do valor total de um veículo elétrico. Essa redução impacta diretamente o preço final e altera a competitividade frente aos motores de combustão interna. A mudança também possui implicações estruturais mais amplas, indicando uma transição de uma economia baseada na escassez, como a do lítio, para uma baseada na abundância, como a do sódio. Trata-se, portanto, não apenas de uma evolução tecnológica, mas de um movimento com características de transformação industrial. Outro aspecto relevante está no desempenho em baixas temperaturas. Veículos elétricos convencionais, especialmente aqueles com baterias de íon lítio, apresentam queda significativa de eficiência em climas frios. A redução da autonomia e o aumento do tempo de carregamento são consequências diretas das limitações químicas desse tipo de bateria. Nesse ponto, a tecnologia de íons de sódio demonstra vantagens. Dados divulgados pela fabricante indicam que a bateria mantém mais de 90% de sua capacidade de descarga a temperaturas de menos 20 graus Celsius, desempenho superior ao observado em modelos como o Tesla Model 3 e o Volkswagen ID.4, que tendem a perder eficiência em condições semelhantes. Além disso, as baterias de sódio apresentam melhor desempenho em carregamento rápido. Devido à menor resistência interna e à geração reduzida de calor, é possível manter taxas de carregamento elevadas por períodos mais longos. Isso se traduz em tempos de recarga de aproximadamente 15 a 20 minutos para atingir de 10% a 80% da capacidade, sem a necessidade de sistemas complexos de alta voltagem. No campo da segurança, a tecnologia também apresenta vantagens. Baterias tradicionais de lítio, especialmente as do tipo NMC, possuem maior risco de instabilidade térmica em condições extremas. Já as baterias de íons de sódio demonstram maior estabilidade, reduzindo significativamente o risco de incêndios ou explosões, mesmo sob testes severos de estresse físico e elétrico. Por fim, destaca-se um diferencial logístico importante. Baterias de sódio podem ser descarregadas completamente até 0 V sem danos estruturais.
Isso permite seu transporte de forma mais segura e simplificada, reduzindo riscos e custos ao longo da cadeia de distribuição. Nesse contexto, a introdução dessa tecnologia representa uma mudança relevante na indústria automotiva, com potencial para ampliar o acesso a veículos elétricos, reduzir custos e redefinir padrões técnicos e econômicos do setor. Esse perfil de segurança reduz a necessidade de blindagem pesada e de sistemas complexos de supressão de incêndio, contribuindo diretamente para a diminuição do peso e do custo total do veículo. Ao observar o produto em si, nota-se uma mudança relevante de abordagem. Tradicionalmente, quando uma montadora desenvolve um carro de entrada, há uma tendência de reduzir custos à custa da experiência do usuário, isolamento acústico limitado, materiais internos rígidos, rodas menores e painéis simplificados, muitas vezes com aparência ultrapassada. Trata-se de uma estratégia que, na prática, incentiva a migração para versões mais caras. No caso da Changan, essa lógica foi invertida. A economia obtida no componente mais caro, a bateria, abriu espaço orçamentário para a entrega de um veículo mais completo e refinado. O Nevo Kiwan A05 surge, nesse cenário, como um sedã fastback de proposta moderna. O design prioriza a aerodinâmica e sofisticação, incorporando elementos como maçanetas embutidas e iluminação de padrão elevado. No interior, o modelo apresenta uma ampla tela flutuante de infoentretenimento, painel digital completo e integração com sistemas de inteligência artificial controlados por voz. Os materiais utilizados são mais agradáveis ao toque, e a percepção geral de acabamento indica um padrão superior ao esperado para sua faixa de preço. Além disso, o veículo já inclui, de série, sistemas de assistência à condução de nível 2. Esse contexto evidencia o chamado paradoxo do sódio. Ao adotar uma fonte de energia mais barata, torna-se possível oferecer um produto final mais completo. Isso levanta um questionamento direto ao consumidor. Por que pagar mais por um modelo básico quando há alternativas mais equipadas e acessíveis? O impacto dessa mudança vai além do consumidor individual e alcança o mercado de frotas. Profissionais como motoristas de aplicativo, taxistas e entregadores operam com margens reduzidas, tendo como principais custos o combustível, a depreciação e o tempo de inatividade. Nesse ponto, a durabilidade das baterias de íons de sódio se torna um diferencial estratégico. Desenvolvidas em parceria com a Kato, essas baterias foram projetadas para suportar milhares de ciclos de carga com baixa degradação. Estima-se que o conjunto motriz possa ultrapassar facilmente a faixa de 480.000 a 640.000 km de uso, mantendo desempenho consistente ao longo do tempo. Quando combinada com a capacidade de carregamento rápido frequente, sem superaquecimento e com bom desempenho em baixas temperaturas, essa tecnologia posiciona o modelo como uma solução altamente eficiente para uso comercial intensivo. Nesse cenário, veículos como o Nevo tendem a ganhar espaço em grandes centros urbanos, substituindo gradualmente alternativas híbridas como o Toyota Prius. Há ainda uma dimensão estratégica mais ampla. A transição energética global vem sendo tratada como uma corrida por minerais críticos, especialmente o lítio. Países ocidentais enfrentam desafios relacionados à dependência de cadeias de processamento concentradas, especialmente na Ásia, e têm investido fortemente na abertura de novas minas. Ao optar pelo sódio, a Changan contorna essa disputa. O sódio é amplamente disponível em diferentes regiões do mundo, o que reduz riscos geopolíticos e pressões sobre a cadeia de suprimentos. Essa abundância permite maior previsibilidade de custos e facilita a escalabilidade da produção sem gerar gargalos ou inflação significativa. Enquanto montadoras como Ford e General Motors ainda dependem fortemente do lítio e de contratos de fornecimento de longo prazo, fabricantes chineses passam a operar com maior flexibilidade e vantagem competitiva. Esse cenário cria um desafio estrutural para empresas tradicionais, incluindo Volkswagen e Stellantis. Seus investimentos, infraestrutura industrial e planejamento estratégico foram amplamente construídos com base na tecnologia de íon lítio. A migração para o sódio, neste momento, implicaria atraso tecnológico relevante. Manter-se no modelo atual, por outro lado, pode comprometer a competitividade. Esse é um exemplo clássico do dilema do inovador, em que empresas consolidadas enfrentam dificuldades para abandonar tecnologias nas quais já investiram massivamente. O lançamento do Changan Neo, nesse contexto, se destaca como um dos movimentos mais relevantes da indústria automotiva em 2026. Não por características futuristas extremas, mas por entregar aquilo que por muito tempo foi prometido: mobilidade elétrica acessível, funcional e adaptada a diferentes realidades. A combinação de menor custo, maior durabilidade, eficiência operacional e independência de cadeias críticas sinaliza uma mudança estrutural no setor. Para o consumidor, representa a ampliação do acesso.
Para a indústria tradicional, um ponto de inflexão que exige adaptação rápida diante de um novo paradigma tecnológico. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.